Diversos desses caras perversos que se dizem pastores estão convocando as pessoas como gado, como massa de manobra, como ovelhas imbecis para irem no dia 7 de setembro. Não para lutar por liberdade do povo brasileiro, não para lutar contra esse Supremo Tribunal Federal, que é um Supremo Tribunal canalha, não para lutar contra a bandidagem no Congresso Federal. Não é por nada disso que eles estão lhe convocando. Eles estão lhe convocando para usar você como massa de manobra para dar um cheque em branco para aquele que quer se tornar o novo Hugo Chávez brasileiro. Para transformar o nosso país de uma vez por todas em uma Venezuela. E você não parou para pensar a respeito das consequências disso. E esses que venderiam Cristo de novo e de novo e de novo por 30 moedas de prata, fazem isso, te usam como gado, te usam como massa de manobra por causa disso daqui. Tá aqui, olha só. Bolsonaro volta atrás e perdoa a dívida de 1,4 bilhão de igrejas. Presidente vetou o perdão da dívida tributária de setembro de 2020 e agora autorizou o líder da Câmara a negociar a derrubada do veto. O presidente Jair Bolsonaro mudou de opinião e resolveu anistiar a dívida tributária de igrejas e templos religiosos, que, segundo a equipe econômica, soma em torno de 1,4 bilhão de reais. Bilhão de reais. E isso não é dízimo, tal, porque esses caras já estão riquíssimos. O Edir Macedo já está riquíssimo, tal. Isso aí você está falando do quê? Está falando de dívida tributária. Então você vê todos esses caras, Malafaia, o senhor Macedo, pastor Valdomiro, só a nata aí, né? Convocando as pessoas para irem dia 7 e levando muitas das pessoas ao engano. Esse tipo de crente passa a vida inteira falando o diabo, 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 o demônio, o diabo, o diabo, o diabo. Quando finalmente o diabo se revela através do estelionato eleitoral, através de traições, através de tudo, ele chama de mito. É o mito, é o mito. É um mito. Você tome muito cuidado, porque nesse exato momento, o diabo ele não se revela de maneira alegórica para você, ele se revela de maneira sutil. Você está pedindo pela destruição do Brasil, você está pedindo pela destruição total deste país e por um banho de sangue nas ruas, é por isso que você está pedindo. Não é por justiça. Não é para lutar contra esse Supremo Tribunal canalha. Não é para lutar contra esse Congresso canalha. É para dar poder àquele que deseja ser o Hugo Chávez brasileiro. E aí vem esses caras que se dizem conservadores, estão aqui, ó. Eu autorizo. E a bobada aqui, ó, maravilhada. Que conservador é esse? O princípio básico do conservadorismo é prezar pelo ceticismo político. Que conservadorismo é esse? Aqui olha como são canais. Isso aqui é o canal do gengivão, das gengivas esgravatadas, sanguinolenta. CEPAC, que é feito com dinheiro público, né? Que é o Congresso Conservador aí. Feito com dinheiro público. E um bando de imbecis gritando, eu autorizo, eu te dou um cheque em branco para você ser o Hugo Chávez. Para você colocar no Supremo Tribunal Federal gente tão maravilhosa como o Cássio Nunes, que ele colocou lá. Jair Bolsonaro colocou lá o Cássio Nunes, o cara que votou pela suspensão do Sérgio Moro referendando a decisão da segunda turma. Colocou lá o Aras. Essa galera é tão ignorante que não entende que o pedido de prisão, de busca e apreensão, ele foi referendado, ele foi chancelado pela Procuradoria-Geral da República, pelo senhor Augusto Aras. Ah, mas foi a Lindora Araújo, tá? A mesma coisa que dizer não fui eu, foi a minha mão que fez. Seus idiotas. É o próprio mito que usa vocês como bucha de canhão. Não para lutar contra o sistema, contra o Supremo, tal, etc. Mas para que ele escape da cadeia e se torne um imperador do Brasil. Quem tomou hidróxido ou ivermectina? Levanta a mão. Tá aqui a prova. Essa é a prova científica do cara. Que os caras levantaram a mão. Continue sendo aí, fingindo aí de remédio veterinário, de cloroquina, estava certo, tá ok?
Isso é conservador aonde, bicho? Aonde? Comprovação não se faz por experimentação? Tá prova aqui. Experimentação. Experimentação é o bombeiro e a sua ex-dona lá, canalha. Por quê? Ficamos apenas focados na vacina. E eu pergunto, Por que ficamos focados apenas na vacina? Ciência aí de remédio veterinário. Transforma aí o seu fígado em patê, tá ok? Transforma o seu fígado em patê. Vagabundo! fala-se em comprovação científica. A Coronavac tem alguma comprovação científica? Olha como o cara é canalha, olha como o cara é canalha, olha como esse povo é nojento. Sim, pela sua própria Anvisa, por uma das agências mais respeitadas do Brasil, que é o Instituto Butantan. E esse cara fica espalhando fake news, cara, no WhatsApp, falando assim, não, o teste de anticorpos dessa vacina cai depois de 6 meses. Todas as vacinas, em todas as vacinas, o teste de anticorpos, depois de 6 meses, ele cai, em todas elas. Olha como esse cara é canalha, e gente boa acreditando nisso, cara. Gente boa acreditando em fake news de WhatsApp criada por este lixo aqui. Isso aqui é conservadorismo aonde? E adorado lá como se fosse um semideus. É Jesus Cristo novamente sendo usado como cabo eleitoral de um canalha. E um povo absolutamente cego pela idolatria que diz o seguinte. Tá aqui, ó. Aqui é a live do imundo. Se mantenha firme, presidente. Deus e você são um só ser. Tá aqui, pô. Se existe alguma blasfêmia maior do que essa, eu não sei, cara. Eu não sei. Eu não sei. E é o seguinte, o gado vai nessa manifestação, o pessoal que vai nessa manifestação é tão ignorante que não sabe a diferença entre o inquérito das fake news ilegal, feito pelo Dias Toffoli, do inquérito dos atos antidemocráticos que foi provocado por aquela imbecil da Sarah Winter, instaurado pela própria PGR do mito. Certo? Então foi a própria PGR do mito que pediu aí, ó, prisão do Zé Trovão, do Sérgio Reis, de Oswaldo Eustáquio, de Gengivão, porque ele vai usar você como bucha de canhão, cara. Enquanto ele mantém lá toda esta merda, você acha que Bolsonaro quer realmente limpar o Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, ou ele quer um Supremo Tribunal para ele, como fez Hugo Chávez na Venezuela? É isso que ele quer, um Supremo para ele. Porque senão ele não teria se unido junto com o PT, seu filho Flávio Bolsonaro, para destruir a Lava Toga, que é o que realmente poderia pavimentar um processo de impeachment e uma investigação séria sobre os ministros do Supremo Tribunal Federal. Foi Jair Bolsonaro que melou a Lava Toga. Ele vetou o projeto 2121 de 2019, que limitaria o poder dos ministros do Supremo. Preste atenção nisso daqui. Este projeto limitaria o poder dos ministros do Supremo. E o que Jair Bolsonaro fez? Vetou. Não, isso daqui não. Os ministros precisam ter o poderzão lá. Procure aí. Procure aí. Colocou Cássio Nunes no Supremo Tribunal Federal, que acabou de livrar Aécio Neves, que fez que deu diversas decisões favoráveis ao Lula, que votou pela suspeição do Sérgio Moro. Quer colocar um cara que escreveu um livro em homenagem ao Dias Toffoli. Colocou o assessor do Gilmar Mendes na AGU. Aliás, você pode ver que essas lideranças desses movimentos aí para o dia 7, para dar o cheque em branco para o mito se tornar o novo Hugo Chávez, nenhum deles fala o nome de Dias Toffoli, que foi o cara que instaurou esse inquérito das fake news. E esse inquérito das fake news, Jair Bolsonaro, pesquisem aí, em 2019 foi favorável a ele, a AGU foi favorável a ele, a PGR foi favorável a ele, seus imbecis, seu gado burro. E por que eles não falam o nome de Dias Toffoli? Por que eles não falam mais também o nome do Gilmar Mendes? Porque Gilmar Mendes pegou a relatoria do caso do Flávio Bolsonaro e hoje Toffoli é o maior aliado de Jair Bolsonaro. Você vai dar um cheque em branco para ele destituir todo o Supremo Tribunal Federal, para ele colocar caras com o mesmo perfil de Toffoli, de André Mendonça, de Cássio Nunes, de Gilmar Mendes, que ele colocou o assessor dele na AGU. Hoje Dias Toffoli é o maior aliado do mito, cara.
Aí vai lá esse bando de idiota gritar artigo 142, 142. O Ives Gandra Martins, todo mundo conhece. Ives Gandra Martins. Ele que ajudou a escrever essa Constituição. E que o gado até ontem estava louvando. É o Ives Gandra, é o Ives Gandra. Ele que participou da Constituinte, é professor da Escola Superior de Guerra, é professor da Escola Militar do Estado-Maior. Ele diz o seguinte: você não reestabelece a lei rompendo com ela. Isso é um delírio de bolsonaristas. E aí? O Ives Gandra agora virou comunista, petista, tal, mudou de lado, trocou, agora é psolista? Eu repito de novo. Não é só o dia 7 de setembro. Você que cai na lábia desses pastores está sendo usado como massa de manobra. Você está corrompendo a sua própria alma para defender esse servo das trevas aqui. Você está indo para as ruas para pedir por derramamento de sangue de brasileiros. Quem quer fazer as coisas do jeito certo vai no dia 12 de setembro. Aqueles que não têm político de estimação. Nós vamos resgatar o combate à corrupção através da lava-toga, através da prisão em segunda instância que o mito enterrou, através da lava-jato que o mito enterrou também, porque o Sérgio Moro não queria entregar uma PF para ele. Eu só quero uma, tá ok? E que hoje, cada vez que um delegado da Polícia Federal vai chegando perto do mito e da sua polícia, da sua família canalha, ele muda o delegado de lugar. E aí você tem esses caras aqui, ó, convocando. Povo abençoado do Brasil. Esse vídeo e usando Jesus Cristo como cabo eleitoral. E isso aqui é uma das maiores blasfêmias que pode existir contra o Senhor. Importantíssimo. É uma convocação a meus irmãos evangélicos. Não podemos ficar omissos, nem sermos covardes nesse momento crucial da nação brasileira. No dia 7 de setembro, nós vamos ter em todas as cidades do Brasil manifestações pacíficas em favor do Brasil e contra aqueles que querem rasgar a Constituição. Meu irmão, não existe ninguém que quer rasgar mais a Constituição declaradamente todo dia do que Jair Bolsonaro. Esse é um jogo de comadres canalhas. Como eu disse para você, foi a própria PGR do mito que pediu a prisão desses caras. O mito foi favorável ao inquérito ilegal do Dias Toffoli. A AGU foi favorável, a Advocacia Geral da União. O próprio PGR corroborou com isso. Nós somos cidadãos desse país e nós não podemos ficar omissos. Eu vou estar, a partir das 14 horas, na Avenida Paulista, juntamente com vários líderes evangélicos. Samuel Câmara, Abner Ferreira, Eibe Uber, Vitor Hugo. Olha que absurdo, cara. César Augusto, René Terranova, Rina e Estevão Hernandes. Os caras usando o púlpito da igreja, não para falar de Cristo não, cara, mas para dar um cheque em branco para que este cara, o rei da rachadinha, o cara envolvido em todo tipo de esquema espúrio, o cara que sancionou tudo aquilo que o PT queria, porque senão o PT votava, para dar para este cara um cheque em branco para se tornar um Hugo Chávez brasileiro. Você é cidadão do Brasil. A Bíblia me mostra, Jesus não anulou a cidadania terrena, Mateus 22, 21, nem o apóstolo Paulo, Romanos 13, 7, Atos 16, 37. Usando Jesus como cabo eleitoral de um canalha, de um aspirante a Hugo Chávez brasileiro. Não podemos aceitar o que está acontecendo no Brasil. Isso aqui não vai virar uma... E por que aceitou? Porque o mito foi favorável ao inquérito ilegal do Dias Toffoli? Porque a AGU foi? Porque a PGR foi? Porque a PGR pediu a prisão do Sérgio Reis? Busquem a apreensão do Sérgio Reis, prisão do Zé Trovão. Por quê? Porque melaram a lava-toga. Vocês são muito canalhas, vocês são muito cínicos. A Argentina nenhuma Venezuela. Então, vamos exercer a nossa... Venezuela tá aí, cara. O dólar a 5,40, não baixa de jeito nenhum. Gasolina a R$7 em cantos do Brasil. O gás a mais de R$100. Cidadania. Aproveito para dizer ao cantor Sérgio Reis que nós apoiamos
o movimento dos caminhoneiros e do agronegócio. O agronegócio falou, nós não temos nada a ver com esse cara não, cara. Os caminhoneiros falaram, não, porra, esse cara não tá falando pela liderança não. E quem pediu a busca e a apreensão do Sérgio Reis, como eu já falei, foi o órgão do mito, o cara que ele reconduziu pra PGR. Vocês são muito cínicos, bicho. Certeza que essa gente má vai cair. E não vai... Eu tenho certeza que vai cair sim. Essa gente má vai cair. Eu tenho certeza. E tá aqui Silas Malafaia, naquela época em que saiu aquele escândalo de um cheque que ele recebeu e que Jair Bolsonaro não ficou do lado dele. E aí Silas Malafaia era ferrenhamente contra Jair Bolsonaro. Tá aqui, ó. Vocês se lembram disso? Ok, não existe... O Jair Bolsonaro, naquela época, o Jair Bolsonaro me ligou aqui. Falou, ô Vedor, não vou ficar do lado desse cara não sei de onde é que saiu esse cheque. Você acha que o cara que recebeu esse cheque não sabe de onde veio? Pra cima de mim, né? E aí o Malafaia tava puto com o Jair Bolsonaro. Puto naquela época. Ele me ligou aqui. Agora vejam o Silas Malafaia, antes aí do perdão de 1,4 bilhões da dívida de igrejas e tal, e na época que eles estavam rompidos, porque Jair Bolsonaro não ficou do lado dele na questão do cheque. Radical, você está enganada. Você que está enganada, minha filha. Sabe qual é a direita radical? É aquela que prega que quer fechar o Congresso Nacional. Tá? Você está enganado. Você está comendo pela mão dos plantadores de notícia da própria direita radical. Tem esquerda radical e tem direita radical. Os intolerantes estão na direita e na esquerda. O que 30 moedas de prata não faz, né? Vamos deixar de ser trouxa. Tá pensando que eu cheguei aqui agora? Isso é conversa pra boi dormir, eu não sou boi não, viu, filha? Deixa eu dizer isso pra você aqui, ok? E aí, este Evanildo Cavalcante diz o seguinte, Bolsonaro reúne essas 3 características, isso é na época da eleição, tá? Essas 3 características de lutar contra o sistema e tudo mais. Aí eu... Deus abençoe, não reúne não, Erivânio. Ele não reúne essas 3 condições não. Você tá enganado. Você tá muito enganado. Eu tô rindo como é que o povo de Deus come pela mão dos outros. É incrível, viu? Eu fico assim, ó, de boca aberta. O tempo vai mostrar para vocês. Segura aí, o tempo. O tempo vai mostrar. Não reúne não, Renan. Ele não reúne essas 3 qualidades, não. Aí outra pessoa colocou aqui, ó, outra pessoa comentou o seguinte, competência administrativa, competência política e integridade. Realmente, é Jair Bolsonaro. Ele não reúne essas 3 qualidades, não. Não reúne, não. Você está enganado. Você pensa que reúne. Eu conheço o que estou falando, tá? Competência política, competência administrativa, integridade não é a única fonte para alguém ser presidente. Anote o que eu estou te falando. Que Deus abençoe, viu? Cada um de vocês. Vai ver quem é que diz que quer fechar o Congresso Nacional. Vai lá ver. Vai lá ver. Olha na história. Olha o que a pessoa fala, meu irmão. Irmão, olha o que as pessoas falam, não é que os outros plantam, não. Eu me guio pelo que as pessoas falam. Eu me guio pela história das pessoas. Agora, se amanhã alguém que é íntegro hoje virar corrupto, eu não tenho corrupto de estimação. E a rachadinha, cara? E o bombeiro lá? E o esquema? E 26 mil reais em panetone? E a ex do cara aparecer com 14 imóveis, depois que casou com ele, não tinha no cu que o Priquito Ruiz, depois apareceu com 14 imóveis, virou milionária, acabou de comprar uma mansão de 14 milhões, o filho chocolateiro, uma mansão de 12 milhões. E aí, campeão? E aí, campeão? Ok? Eu apoio pessoas até me provar o contrário, tá? Ou você tem espírito de adivinhação, adivinhação do diabo. Ninguém aqui tem onipresença nem onipresença. Esses caras vivem falando de diabo. Mas quando o diabo se revela através do estelionato eleitoral, aí eles chamam de mito. O que 30 moedas de prata não fazem, não é, meu amigo? Então olha aqui, bem na minha cara. Você que vai dia 7, você está sendo usado como massa de manobra, não para comemorar os 199 anos da independência do Brasil, mas para dar um cheque em branco àquele que quer ser o novo Hugo Chávez brasileiro.
Ele não quer uma limpeza no Congresso, ele quer um Congresso que ele possa controlar para que ele possa limpar os seus crimes. Ele não quer mais justiça no Supremo Tribunal Federal, ele quer um Supremo Tribunal Federal que seja submisso ou aliado a ele, como é Dias Toffoli, como é André Mendonça, como é Cássio Nunes e como foi Gilmar Mendes quando pegou a relatoria do Flávio Bolsonaro e aliviou para eles, e aí ele colocou o seu assessor na AGU. Então preste atenção, porque você, no momento em que apoia este estelionatário eleitoral, este servo das trevas, você está rifando a sua própria alma para o diabo. Você está rifando a sua própria alma para o diabo. O que você está fazendo é servindo de massa de manobra para aqueles que desejam sangue escorrendo nas ruas do país. Aqueles que desejam uma venezuelização desse país, aqueles que desejam dar um cheque em branco para que aquele estelionatário eleitoral se torne um Hugo Chávez brasileiro. Você tem uma missão só: tirar um único gado da Matrix, fazer com que ele acorde, que ele entenda a verdade, porque o que eles fizeram foi perverter a verdade. Usaram a palavra do Senhor, usaram o Senhor como cabo eleitoral e o venderam por 30 moedas de prata. E conhecereis a verdade vos libertará. Nada foge mais da verdade do que esses canalhas. Deus abençoe vocês. Dia 12 nós vamos para a verdadeira luta por esse país, tá? Os conservadores de verdade estarão no dia 12. E dia 7, infelizmente, aquela que deveria ser a data para comemorar a independência do Brasil, esses que venderam Jesus Cristo por 30 moedas de prata e continuam vendendo todo o dia, usarão você como massa de manobra para ensanguentar as ruas do país e transformar aquele que é o maior estelionatário eleitoral que já pisou na cadeira da presidência da República em Hugo Chávez brasileiro. Verifique a inscrição no canal, gostinho, sininho, é isso aí.